E aí, turma, de volta com o nosso terceiro videozinho da série Dicas do Tio Mister. E hoje nós vamos falar de funções pronominais. Nós falávamos em nossos últimos vídeos sobre a relação textual, processo matrix nos textos. Nós voltaremos a falar daqui a pouquinho sobre isso novamente. Mas hoje nós vamos abordar os temas e o primeiro deles é questões estruturais em língua inglesa. E hoje nós vamos falar sobre as funções pronominais. Funções pronominais que são tecnicamente muito simples e geralmente o aluno é a última coisa que o aluno estuda porque ele acha que já sabe tudo sobre I, you, he, she, it. Eu já vi tudo isso, tio Mister, não aguento mais. Mas isso cai nos vestibulares ainda, tio Mister? Caem. Isso aparece, essas coisas aparecem nos vestibulares. O que nós temos que aprender agora é como fazer para responder. Hoje nós vamos falar de uma dica em especial, suas funções básicas em princípio, e depois daremos uma dica especial de como isso é cobrado em pelo menos 90% das questões de prova. Sabedores disso que seremos a partir da aula de hoje, nós responderemos a quaisquer que sejam as questões abordando o tema pronomes. E o primeiro, é claro, dos pronomes, nós não podemos fugir das funções pronominais e os pronomes pessoais, sujeito e objeto. Claro que nós estamos aqui com uma tabelinha, sabendo? I, you, he, she, it, we, you, and they. E nós temos me, you, him, her, it, us, you, and them. Cada um desses pronomes com suas funções. E nós abordaremos o primeiro deles, os pronomes sujeitos em nossas questões. Observe o seguinte, função básica de todo pronome sujeito. A primeira coisa que eles farão contigo é o seguinte, vão, é óbvio, substituir nomes em uma sentença, até aí nenhuma novidade. Mister foi ao cinema com a Mr. Zete, ou seja, ele foi ao cinema com a Mr. Zete, então eu vou substituir Mister por um pronome. Mas o mais importante entre eles é o seguinte, que além de substituir os nomes como pronomes sujeitos que são, eles têm a função básica de conjugar os verbos. Sendo assim, eles aparecerão sempre antecedendo a um verbo. Ou seja, não é possível uma oração sem sujeito. Nós falaremos disso lá na frente quando falarmos em orações em que o verbo é o próprio sujeito. Mas até lá, nós vamos memorizar a parada. Não é possível construir uma oração sem o sujeito, porque todo verbo em língua inglesa exige o sujeito. Então nós temos a primeira das funções. O segundo dos pronomes é o objeto. Me, you, him, her, it, us, you, and them. Funcionam da mesma forma que funcionariam ou que funcionam os pronomes sujeitos. A diferença é a seguinte, ele só não pode conjugar verbo, mas continua o que, galera? Continua substituindo nomes em uma sentença. Mister foi ao cinema com a Mr. Zete. Ele foi ao cinema com ela passou o seu pronome objeto e é óbvio, em língua inglesa, esse ela seria her, ok? Então, he went to the movies with her. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Mas eles continuam então substituindo nomes em uma sentença, correto, tio Mister? Massa. Quais as chances disso aparecer nos vestibulares? Quase mínima, vou dizer quase 1%. Qual melhor? Bota logo 0 aí. Então eles substituem nomes, beleza. Não podem conjugar verbos, é óbvio, ninguém conjuga verbos com pronome objeto, a não ser em língua portuguesa e linguagem oral. Não façam isso na escrita, é claro, né? Me mostra, me dá, ok? Isso não existe, alright? Lembra de tio Mister brincando com vocês que não é possível, e também ficaria sem graça, né? Amo-te. Mas tudo bem, em língua falada é possível utilizar te amo, né? Okay? Porque fica quanto menos poético, melhor. Mas observe o que tio Mister acaba de dizer. Ó, João invited Maria, cheio de más intenções, para ir ao cinema com ele. Então, João invited Maria to go to the movies. Então, João, com sua má intenção, chama Maria. Eu vou substituir João pela função básica, pronome sujeito, assim como pronome objeto, substitui nomes em uma sentença. Mas observe, João é um pronome sujeito porque ele conjuga o verbo convidar. Ou seja, João convidou a quem? Maria. Então, he invited her. Então, alguns vestibulares lá nos anos 90, até início de ano 2000, tinham o hábito de colocar assim, posso substituir a palavra her pela palavra she? Minha professora dizia que sim, pois a palavra Maria é igualzinho à palavra she. Não, Maria é igual a she se fosse pronome sujeito. Pronome objeto não é possível, portanto, he invited her to go to the movies. Entendeu a parada? Primeiro ponto básico. Essas são as chances mínimas de aparecerem nos vestibulares. Estas duas primeiras funções, meus investimentos, elas até aqui nos ajudam a entender o processo geral de para que serve um pronome sujeito ou um pronome objeto. Porém, para as provas vestibulares, nós vamos precisar de uma terceira dica e a última e mais importante entre elas, que é o que nós chamamos
função anafórica dos pronomes. A função anafórica de um pronome é quando ele faz referência àquilo que já fora citado. Para nós termos uma ideia do que já foi citado, basta lembrar de uma musiquinha que daqui a pouquinho eu canto, né? Dentro do que já foi citado. Vamos logo fazer a musiquinha? A musiquinha é mais ou menos assim: tio Mister tem um filho que se chama Misterzinho. No dia 3 de maio ele completa um novo aninho. Observe o seguinte: nós temos um pronome aqui chamado ele, que nós vamos chamar esse pronome dentro do texto de anafórico. Então, Mister tem um filho que se chama Misterzinho. No dia 3 de maio, ele completa um novo aninho. Quem é que completa um novo aninho? A quem o pronome anafórico se refere? É óbvio, a Misterzinho. Aí vem a dica final. Voltando, esse pronome anafórico, ele geralmente está dentro do mesmo período ou no máximo parágrafo. Correto? Então, vamos à prática. Função anafórica faz referência àquilo que já fora citado. Geralmente encontra-se dentro do mesmo período ou no máximo parágrafo. Dada uma questão como essa, vamos à prática? Pronto. Dada a questão: literature is the only place in any society. Tem aí um monte de coisas para dizer, mas observe o texto. No texto, a palavra they refers to, ou seja, a palavra they refere-se a. Olha onde é que está they aqui? Aqui no meio do texto. Ele termina aqui em please, volta um parágrafo e nós vamos encontrar the reason, voltamos um período e nós vamos encontrar the reason. Portanto, é aí que começa a questão. Observe a questão agora, fazendo isso. Aê! Vamos responder a questão de olho fechado. The reason for ensuring that privileged arena is preserved is not only that writers want the absolute freedom to say and do whatever they please. Primeira coisa, mister, não entendi nada, não se preocupe, ninguém está pedindo para entender nada. É exatamente aí, nós vamos responder a questão sem saber uma linha de língua inglesa. Ou sem a tradução delas. Observe o seguinte, no texto a palavra they refers to. Se a função é anafórica, tio mister disse o quê? Que refere-se àquilo que já fora citado. Pergunta aos senhores, nesse trecho aparece a palavra readers? Não. Nesse trecho não aparece a palavra citizens, não aparece a palavra voices e nem aparece a palavra heads. Observe, a única palavra que aparece é a palavra writers, ou seja, a prova veio respondida. Na função anafórica dos pronomes, é óbvio, a única possível, letra D. A razão para assegurar que o privilégio de arena seja preservado, não somente aqueles escritores que querem absoluta liberdade de dizer e fazer o que eles desejam. Eles quem? Os escritores. Se traduzir, chega a questão também da mesma forma. Porém, você pode pegar uma questão dessa que duraria 1 minuto ou 2 para responder e responder em 20 segundos. Ganhou? Um beijo e a gente volta depois.